Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou começar porque já são 7h05 e eu tenho um curso depois. Nós vamos continuar com nossas histórias do livro da Clarice Píncola Esteves, Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Hoje nós vamos falar do capítulo 12. É a história do urso da meia-lua. Nesse capítulo, a Clarissa vai falar sobre raiva e sobre perdão. Oi, Miriam. Então, eu vou contar a historinha, é uma história até pequena, e aí a gente começa, tá? Era uma vez, aliás, a história antes de qualquer coisa, a história é uma história japonesa, tá? É uma historinha japonesa. Era uma vez uma jovem mulher que morava numa floresta de pinheiros. E o marido dela esteve fora lutando na guerra por muitos anos. E finalmente, quando ele foi liberado, ele voltou para casa, mas voltou muito estranho, com um humor horroroso. Ele, por exemplo, não queria entrar dentro da casa, não queria dormir na cama, queria dormir nas pedras, do lado de fora, permanecia na floresta durante a noite. E a jovem esposa estava tão feliz de vê-lo de volta que foi preparar uma série de coisas, de pratos, foi cozinhar, fez compras, preparou vários pratos bons, queijo branco de soja, peixes, algas, arroz, enfim. E aí, à noite, com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido e ofereceu os alimentos. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas. E falou para ela assim: deixe-me em paz. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo dele. Bom, ela, desesperada, foi procurar uma curandeira numa gruta que morava na aldeia. E falou do marido, que o marido tinha voltado desse jeito, que ele só queria ficar ao ar livre e que não queria voltar a viver com ela. E perguntou à senhora o que ela poderia fazer, se ela teria alguma poção que fizesse com que ele voltasse a ser carinhoso e gentil com ela. Aí a senhora falou: isso até posso fazer por você. Mas pediu então que ela fosse até a montanha, subisse a montanha e fosse atrás de um urso negro, cujo pelo tem uma meia-lua no pescoço. E ela tirasse um pelinho, apenas um pelinho, para que ela pudesse fazer a tal da poção. Ah, como lhe sou grata, falou a moça. E assim ela se preparou para a viagem e foi. E durante o caminho inteiro que ela foi subindo a montanha, que não foi um caminho fácil, né, ela falava as seguintes palavras: arigato saishou. Isso é uma forma de agradecer a montanha por deixar ela escalar o seu corpo. Toda vez que ela subia, que ela conseguia passar por algum lugar, de um platô para outro, da mata, as árvores também,
ela agradecia. A montanha não foi fácil de subir, foi um caminho difícil, e no meio do caminho ela encontrou uns pássaros estranhos, escuros. Esses pássaros se chamavam Muembotoque. Eram espíritos dos mortos que não tinham parentes. Então ela entoou orações para eles e falou: vou ser sua parenta, vou dar-lhes descanso. Ela prosseguiu subindo até o pico da montanha. Chegando ao pico da montanha, ela chegou com as coisas que ela levou, a bolsa cheia de alimentos. Ela não comeu, os alimentos não eram para ela. E ela ficou esperando o urso, ela avistar o urso, e ela colocava uma tigela na porta da caverna do urso, e toda noite ela fazia isso durante muito tempo. O urso foi, aos poucos, se acostumando a comer a comida. Isso foi até que um dia ela colocou a comida, e quando o urso viu, ela estava ali, ao lado dele. Ela explicou para ele o que ela queria. Ele parecia meio zangado no começo, né? Rangiu os dentes, rugiu, mas depois ele viu que ela estava tranquila e ela pediu a ele, implorou, né, que deixasse, que tirasse um pelo, explicou por quê. O urso acabou deixando, disse que poderia, é verdade, poderia, e ela foi e arrancou o pelo rapidamente, e depois ela agradeceu de novo e desceu a montanha. Desceu a montanha e procurou de novo a curandeira. Levou o pelo à curandeira e falou: olhe, conquistei um pelo do urso da meia-lua. Que bom, disse a curandeira. Ela olhou o pelo, pegou, disse que era autêntico, porém se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não, gritou a moça. O que a senhora fez? Fique calma, está tudo certo, tudo está bem. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher. Lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha, com um sorriso meio, volte, por favor, para casa, com seus novos conhecimentos, e proceda da mesma forma com o seu marido. E aí acaba a história. Bom, o tema central dessa história é a raiva. Como lidar com a raiva, né? No caso aqui da história, de como lidar com a raiva do marido e do outro. Mas a Clarissa não se atém só à raiva do outro, ela se atém à nossa raiva. Ela vai falar da nossa raiva, da raiva que acomete a qualquer pessoa, né? E principalmente as mulheres. Ela vai falar da raiva principalmente com relação, mais uma vez, né? Ela sempre toca nesse assunto, a raiva que foi causada nas mulheres pela falta de, vamos dizer assim, de respeito, né, ao que as mulheres geralmente desejam. As mulheres terem que se calar, né, que é uma coisa social, né, de muitos e muitos e muitos anos.
ao contexto social mesmo, né? Que faz com que as mulheres tenham que se abaixar, tenham que se resignar com muitas coisas. Ela fala o seguinte, né? Que entre outras coisas, no caso do urso, né? Aqui na história, né? A pessoa que escreveu a história, né? Enfim, ensinou que o trabalho psíquico deve ser feito tanto no mundo interno quanto no externo. Mais ainda do que isso, ele pregou a tolerância para com todo ser humano, todo animal e toda emoção. O que ela fez, na verdade, foi aprender, né, a lidar com a raiva do urso, né, a contornar aquela situação, a moça. Mas existe o seguinte, toda emoção, mesmo a raiva, possui conhecimento, insight, o que alguns chamam de iluminação. Nossa raiva pode por algum tempo ser nossa mestra, algo que não devemos nos livrar tão rápido, mas sim pelo que devemos escalar a montanha, algo a ser identificado, algo com que aprender, algo a ser tratado internamente e depois ser transformado em algo útil para o mundo, ou algo que deixamos voltar ao pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado. Ela é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo. Ele sobe, cai, morre e é liberada como nova energia. Quando nos permitimos aprender com a nossa raiva, assim transformando-a, nós a dispersamos. Nossa energia volta para ser usada em outras áreas, especialmente na criatividade. A raiva não transformada pode se tornar um mantra constante acerca de como fomos oprimidos, feridos, torturados. Então ela diz que a gente precisa aprender, né? Primeiro, não é para você conter a raiva propriamente. O que ela fala aqui é que a gente precisa aprender a conversar com a raiva. Ela sugere que quando você está com raiva, você tenha a paciência de conversar com essa raiva, descobrir o que está acontecendo dentro de você. De onde vem essa raiva? É um momento que você precisa de interiorização. Não é que você não possa ter raiva, não é proibido, não é feio, nada disso. A raiva não vem à toa. A raiva vem geralmente de alguma situação que você sofreu, ou de alguma agressão, enfim, de alguma opressão. Então, é necessário essa conversa, né? É necessário que a gente descubra de onde partiu isso. Essa conversa pode ser uma conversa, lógico, por que não? Com você mesmo, num momento de solidão, um momento que você se isole um pouco e tente pensar em você, no que você está fazendo, pensando. Pode ter uma ajuda terapêutica? Pode. Eu acho até que é mais fácil. Mas acho que primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que ter coragem de encarar a raiva. A gente tem que ter coragem de saber como lidar com ela. Porque ficar só com a raiva também não é uma coisa que ajuda ninguém. A raiva pode se tornar uma coisa prejudicial se ela perder o controle, né? Não prejudicial para o outro necessariamente, mas pode ser prejudicial para nós mesmos, né? A nossa cabeça não está separada do nosso corpo.
E todo sentimento, principalmente sentimentos pesados, a raiva não é um sentimento leve, óbvio. É dor, dói, é uma ferida, é alguma ferida que está aberta. Acho que todo mundo que tem raiva sabe disso, né? Alguma coisa aconteceu e aquilo está aberto. E se a gente não descobrir, a gente não cuidar, se a gente não colocar alguma coisa ali, um remédio, enfim, não cuidar, a gente vai ter algum prejuízo com isso. Porque o nosso corpo fala, né? E se você ignora, vamos supor, eu vou ignorar, não quero ter raiva, não é uma boa ideia. Ignorar a raiva não tem como, né? Ela vai se expressar de alguma forma. Pode se expressar, por exemplo, no seu corpo como uma doença, tipo uma úlcera. Não pode? Pode. Ou outra coisa qualquer, uma dor de cabeça, muitas coisas, né? E o que te ofendeu, né? A causa, né? Seja o que for que te trouxe essa raiva, também vai ficar mal resolvido. Então a gente tem que encarar o inimigo de frente, né? E olhar para dentro. Bom, então ela fala que em muitos casos os nossos traumas, a origem, né, dessas raivas, elas podem ser negligenciadas, ou por ignorância ou por negligência. E aí é uma guerra que acontece, né, com a mente e com o corpo, como eu estou falando. Então, o que fazer? A princípio, né, na história, por exemplo, a raiva age como o marido, né, da moça. A raiva não quer conversa. Ou então ela não quer ser perturbada. É nesse ponto crítico que chamamos a curandeira, ou o nosso self mais sábio. Nossos melhores recursos para ver além da irritação e do exaspero do ego. A nossa psique, né, a psique de toda mulher, já contém em si uma espécie de curandeira, uma ordenadora, né? A mulher é muito intuitiva, faz parte da psique da mulher, é natural da mulher essa coisa, né, de tentar curar, de tentar entender. Então, eu acho que não é muito difícil, pelo menos a gente está falando de mulheres, né? Mas lógico que alguns homens também têm essa capacidade. Eu quero deixar claro que eu parto do ponto das mulheres nesse livro por causa da Clarissa, que é um livro sobre histórias de mulheres, sobre mulheres. Mas ela também fala das pessoas de um modo geral, né? Todos nós temos a capacidade de olhar para dentro, né? E de buscar respostas. Vamos deixar isso bem claro. Encarar a nossa raiva, encarar as nossas dores, né? Encarar as feridas abertas, as feridas que ainda estão causando dor e raiva. Porque dor, cá para nós, causa raiva, né? Às vezes a gente é ofendido, chora, as pessoas pensam assim, tadinha, ela tá tão magoada, tá triste. Será que não tem raiva aí, não? Será que a gente às vezes não finge que não sente raiva da pessoa que nos agrediu? Será que é fácil para algumas pessoas fingir que não teve raiva? Mais fácil do que admitir que quando a gente é agredido, a gente tem raiva, sim. Por quê, né? Quem não tem raiva quando é agredido? No fundo, se é uma coisa, principalmente, que você não merecia, como não ter raiva? Nós somos humanos.
Quem é que é Madre Teresa de Calcutá, né? Nós não estamos falando de santos aqui. Estamos falando de humanos, de sentimentos, de pessoas. E é a coisa mais natural do mundo se sentir ofendido. E a raiva é um sentimento legítimo. Não vamos dizer que não é. A gente tem muito medo de reconhecer nosso lado sombrio, mas ele existe. E a gente tem que olhar para ele até para crescer. Até para a gente conseguir, um dia, quem sabe, abandonar essa raiva e, se quiser, ou sentir necessidade, perdoar. Se não tiver como olhar para a raiva, não tem como perdoar. Bom, isso aí é um papo mais para adiante. Vamos lá. A indignação e irritação que sentimos naturalmente com relação a vários aspectos da vida e da cultura é exacerbada quando houve repetidas ocorrências de desrespeito, perseguição, negligência ou extrema insegurança na infância. A pessoa ferida dessa forma fica sensibilizada para futuros traumas e utiliza todas as defesas para evitá-los. Significativas perdas de poder, ou seja, a perda da certeza de que somos dignos de cuidado, respeito e atenção, geram uma tristeza extrema e juramentos irados por parte da criança de que, quando adulta, ela nunca mais se permitirá ser ferida daquela forma. Além disso, se a mulher foi criada com expectativas positivas inferiores às de outros membros da família, com severas restrições à sua liberdade, às suas atitudes, ao seu linguajar, entre outras coisas, é provável que a sua raiva normal cresça diante de assuntos, tons de voz, gestos, palavras e outros gatilhos sensoriais que a façam se lembrar dos acontecimentos originais. A gente sabe, né, o quanto a gente ouve às vezes coisas, né, não que faça de propósito, mas mesmo na infância, os pais, os parentes, os professores, os colegas, sei lá, às vezes falam coisas para nós que menina não pode isso, menina não deve aquilo, menina, não é? Enfim, ainda é cobrado da mulher uma postura muito, como é que eu vou dizer, de ficar quieta, né? De não reagir. E há mulheres muito reativas, por natureza. Cada um de nós é de um jeito, tem uma personalidade diferente. A gente não pode dizer que é certo nem que é errado. Isso aí é uma coisa muito delicada. Cada um é cada um. Cada um sente de uma forma diferente. Existem pessoas mais sensíveis, pessoas menos sensíveis, né? Então ela vai falar aqui que nós queremos usar a raiva como uma força criadora. Podemos usá-la para mudar, desenvolver e proteger. Portanto, quer a mulher esteja tratando da irritação momentânea de um filho, quer se trate de uma queimadura extensa e grave, a perspectiva da curandeira é a mesma. Quando há tranquilidade, pode haver aprendizado. Soluções criativas são possíveis. Ou seja, né? O que importa é a gente identificar, de qualquer forma, tem raiva ali. E nós temos que olhar para isso com muita calma. O que nós vamos fazer com isso? O que eu faço com a minha raiva? Como é que eu transformo a minha raiva? Eu não preciso ficar irada
passando mal, né, o tempo todo. É aquela história que eu acabei de falar. Vamos conversar com a raiva e ver o que está acontecendo. O que eu posso fazer com isso? Ok. Bom, aí ela vai falar de novo da história da mulher, né, que vai subir na montanha, passando por várias situações complicadas, né, e que essa coisa da passagem, né, entre as árvores, os galhos, papapá, simboliza uma dispersão das ilusões, que permite que ela prossiga na sua busca. No budismo diz que existem 7 véus da ilusão. E à medida que cada um é eliminado, disse que a pessoa compreendeu mais um aspecto da verdadeira natureza da vida e do self. Erguer os véus fortalece a pessoa o suficiente para que aceite o significado da vida, para que desvende os padrões dos acontecimentos, dos seres e das coisas, e para que acabe aprendendo a não levar tão a sério a primeira impressão, mas a sempre procurar mais a fundo. No budismo, erguer os véus é necessário para que a pessoa se ilumine. A mulher nessa história está numa expedição para trazer a luz para as trevas da raiva do marido, no caso, né? E ela sobe a montanha. Temos tantas ilusões acerca da vida, né? Por exemplo, ela é bonita e por isso desejável. Pode ser uma ilusão. Sou boa e por isso serei aceita. Também pode ser uma ilusão. Quando procuramos a nossa verdade, também estamos procurando dispersar nossas ilusões. Quando pudermos ver o que está por trás dessas ilusões, que no budismo chamaríamos de obstáculos à iluminação, seremos capazes de descobrir o lado oculto da raiva. Eis algumas ilusões frequentes acerca da raiva. Se eu perder a minha raiva, serei outra, ficarei mais fraca. Aprendi a minha raiva com meu pai e estou condenada a me sentir assim pelo resto da minha vida. Essas ilusões são contestadas pela procura, pelas perguntas, pelo estudo, por espiar debaixo das árvores e escalar o corpo da montanha. Perdemos as nossas ilusões quando nos arriscamos ao encontro com o aspecto da natureza, que é verdadeiramente selvagem, um mentor da vida, da raiva, da paciência, da suspeita, da desconfiança, do segredo, do distanciamento e da engenhosidade. Enquanto a mulher está na montanha, algumas aves investem na sua direção, aquelas aves que falam que são almas sem terem sido sepultadas por parentes, que eu falei, lembra? Então, ao orar por essas aves, né, ela se torna da sua família cuidando delas e confortando-as. É uma forma de compreensão, né, dos mortos órfãos da nossa psique. O que são esses órfãos mortos da psique? Eles são as ideias, os pensamentos e as palavras criativas na vida da mulher que sofreram morte prematura e que contribuem profundamente para a sua raiva. Num certo sentido, poderíamos dizer que a raiva resulta de fantasmas que não foram devidamente sepultados. Então, para você lidar com a raiva, é necessário desnudar as ilusões e adotar a raiva como mestra. Pedir ajuda à psique instintiva para poder sepultar os seus mortos. Ou seja, todos esses pensamentos,
todas as coisas que vieram do passado que trouxeram essa raiva à tona. A raiva não vem do aqui e agora, ela vem lá de trás, dessas coisas que ficaram esquecidas, eu diria, no nosso inconsciente, óbvio, né? Bom, ela vai falar um pouco do espírito do urso, que é usado como um símbolo, né, nessa história, porque o urso simboliza a ressurreição, né? Porque o urso é um animal que hiberna, né? Ele fica durante todo o período, acho que do inverno, né, dormindo, e acorda na primavera. E a ursa, ela engravida geralmente antes, aliás, de hibernar, e quando está no final da hibernação, ela dá luz aos ursinhos, quer dizer, a vida volta, né? O urso da meia-lua é considerado um ser sagrado que recebeu a marca branca no pescoço da deusa budista Kuan Yin, cujo símbolo é a meia-lua. Kuan Yin é a deusa da profunda compaixão e o urso é seu emissário. Na psique, o urso pode ser compreendido como a capacidade de se regular a própria vida, especialmente a vida emocional. A força do urso está na sua capacidade de se movimentar em ciclos, de estar totalmente alerta ou de se acalmar, entrando num sono hibernal, que renova suas energias para o ciclo seguinte. Isso quer dizer que a imagem do urso ensina que é possível, né, nós sermos ferozes e generosos ao mesmo tempo também. Por que não? Né? Bom, voltando à história, né? E aí? A moça deu o pelo do urso. A curandeira queimou o pelo e falou: pratique o que aprendeu no caminho. E aí, o que seria isso? Ela aprendeu, na verdade, a lidar com a raiva do urso, para aprender a lidar com a raiva do marido, né? Essa incineração do pelo é uma projeção de uma cura mágica, mas na verdade é para mostrar, né, que simplesmente ela acabou aprendendo passo a passo, né, a se aproximar de novo da raiva do marido. Essa história nos dá muitos sinais, muitas ideias a respeito de como atingir o equilíbrio, criar paciência, ser gentil com o ser furioso e lhe dar tempo para superar sua raiva através da busca e da introspecção. Então ela vai falar o tempo todo, né, dessa questão de novo da necessidade da gente lidar com a raiva, né? Primeiro pelo seguinte, a raiva é legítima, é um sentimento legítimo. Nós não podemos dizer que não, né? Seria um erro dizer que as pessoas não têm o direito de sentir raiva. O que nós podemos fazer com isso, então? Nós podemos tentar caminhos para a mudança. Agora ela vai propor também caminhos para essa mudança, né? Porque é lógico que se você se deixar levar pela raiva totalmente, a raiva vai acabar destruindo você. Essa ferida vai ficar aberta, você vai ficar chorando, se lamentando a vida inteira, a sua vida vai passar, né? Você não vai criar nada, você não vai fazer nada, você vai viver de raiva, vai se alimentar de raiva. Se parar para pensar, isso não é positivo para ninguém, não é verdade? Nós temos que levar a nossa vida adiante, apesar das ofensas, dos traumas, das coisas que não foram boas, né? A gente tem que aprender
que nós temos a nossa vida para viver. Não é porque a gente quer ser bonzinho para perdoar ninguém. Na verdade, a gente tem que tocar a vida para frente, né? Não interessa quem fez, o que se fez. A gente não pode se deixar ser tomado por uma coisa e destruir a nossa própria vida por conta dessa coisa, né? Ok. Ela fala, inclusive, de mulheres que evitam confrontação com a raiva, que pode ser uma sensação temporariamente boa, mas não é um aprendizado. Que o que importa é aprender e aprender a decidir quando permitir a raiva justa e quando não. Essa história, mais uma vez ela fala aqui, não trata do esforço para alcançar a santidade. Trata de saber quando agir de um modo selvagem e integrado. Quer dizer, lidar com a raiva de uma forma integrada, né? Ok. Então, a elaboração da raiva não pode ser completa sem o ritual do perdão. Calma. Quando a gente fala em perdão, o que a gente já imagina? Né? Eu vou ficar bonzinho, vou voltar a falar com a pessoa, vou fazer as pazes. Não se trata disso. Não necessariamente. Tá? Ela vai falar disso, inclusive, eu acho que tem uma passagem aqui que eu vou ler. Há uma época da nossa vida, geralmente na metade da vida, em que precisamos tomar uma decisão. Possivelmente a decisão psíquica mais importante para a nossa vida futura, a respeito de nos tornarmos amargas ou não. As mulheres costumam chegar a esse estágio pouco antes ou pouco depois dos 40 anos. Elas estão num ponto em que estão cheias até a raiz dos cabelos. E que para elas chega, em que isso foi a gota d'água, em que estão irritadas a ponto de explodir. Seus sonhos de quando tinham 20 anos podem estar jogados de qualquer jeito. Podem haver corações partidos, casamentos desfeitos, promessas esquecidas. Qualquer um que viva muito acumula lixo. Não há como evitá-lo. No entanto, se a mulher quiser voltar à sua natureza instintiva, em vez de mergulhar numa atitude amarga, ela renascerá, revitalizada. A mulher que volta, a mulher selvagem, também voltará à vida. Ela vai querer brincar, ela vai querer crescer, mas antes de tudo, é preciso que haja uma purificação. Tchan! E aí? Aí ela vai falar do seguinte, ela vai falar que nós precisamos aprender a fazermos descansos, assinalarmos para nós mesmos em que momentos da vida nós tivemos perdas, tivemos momentos difíceis, entender o nosso caminho, a nossa trajetória, né? Ela fala assim, antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortados pela raiz.
Então ela propõe que nós façamos esse caminho do descanso, que seriam assinalar esses locais de morte, entre aspas, de tempos sombrios, mas eles também são cartas de amor ao seu sofrimento, porque eles são transformadores. Há muitas vantagens em prender certas coisas à terra para que elas não saiam nos perseguindo. É uma imagem, lógico, metafórica. Há muitas vantagens em sepultá-las. Sepultar esses sofrimentos, sepultar esses tempos sombrios, sepultar essas mortes, literalmente. Dar adeus a tudo isso, fechar as feridas. Mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer o caminho, né? A gente tem que olhar e realmente ver o que está acontecendo. Se a mulher sofreu danos ao seu instinto, ela costuma se deparar com alguns desafios relacionados à raiva. Em primeiro lugar, ela tem problemas para reconhecer invasores. É lenta na percepção de violações do seu território e não se dá conta da própria raiva até que esteja dominada por ela. Como o homem no início de As Árvores Ressecadas, sua fúria se abate sobre ela, como uma espécie de emboscada. Assim, tem uma outra historinha aqui que eu esqueci de contar, né? Ela fala de uma outra historinha rápida, eu esqueci. Ela conta de um homem que tinha muita raiva e que ele vai conversar também com um sábio, e o sábio manda ele ir para um rio, perto de uma espécie de uma fonte, não é uma fonte, é um poço, e toda pessoa que passar ali, ele ficar dando água, mas é uma água meio salobra, mas todo viajante que passar por ali para ele dar água, ele fica anos ali dando água. Até que um dia passa um cara, um soldado, aparentemente um soldado, e o cara vira para ele e fala assim: você vai me dar essa água podre? Ele, que nunca mais tinha sentido raiva, que tinha achado que ele tinha encontrado a paz, mata o homem. Bom, quando ele faz aquilo, ele olha e, nossa, eu matei um homem, a minha raiva voltou. Aí chega um bando de soldados e falam assim: nossa, graças a Deus você matou esse homem. Ele ia matar o rei. E ele fica perplexo. O que será que a gente tira disso? Às vezes, a raiva, não vou dizer que matar uma pessoa é maravilhoso, não é isso, mas às vezes a raiva é necessária ou tem um outro sentido, né? Por que a gente tem que olhar tudo da forma negativa, abolir os sentimentos, né? E colocar eles de lado, dizer que eles não prestam? Por que a gente evita sentir determinadas coisas, né? Ok. Bom, é saudável a raiva quando ela surge a partir de uma injustiça, para que a gente possa inventar formas de fazer surgir mudanças úteis. Ela vai defender aqui que parte da nossa raiva e da nossa psique instintiva, saudável, né, ela reage a algumas reações ao desrespeitos e ameaça e a ofensa. Então a gente também não pode colocar a raiva totalmente como uma coisa ruim. Tô deixando vocês com a cabecinha meio enrolada de propósito, tá? É para pensar mesmo, né? Tudo tem seu lado claro, tudo tem seu lado escuro, né? Se a gente não olhar para a sombra, a gente não sabe de que lado que a gente tá. Ok?
Mas nós não vamos ficar na prisão da raiva. Quem é que quer ficar na prisão da raiva? Chega um dia que é hora de perdoar, de liberar a psique para que ela volte a um estado normal de calma e paz. É o que todo mundo quer, eu acho. Com o tempo, ela precisa ter cuidado, pois a raiva constante é um fogo que queima a sua própria energia vital. Já falei isso, né? A pessoa vai viver de raiva, não adianta nada. Estar presa, né, significa estar cansado o tempo todo, ter uma grossa camada de cinismo, destruir a esperança, frustrar o novo, o promissor, ter medo de perder antes de abrir a boca, chegar ao ponto de ebulição por dentro, deixando transparecer ou não. Significa amargos silêncios, significa sentir-se desamparada. Existe, porém, uma saída, e é através do perdão. Muitas pessoas têm dificuldades com o perdão, porque eles ensinaram que é um ato único a ser concluído de uma vez. Isso não é verdade. O perdão tem muitas camadas, muitas estações. Tudo ou nada não é perdão. Também nos ensinam que perdoar significa fechar os olhos, agir como se algo não tivesse ocorrido. Isso também não é verdade, né? Ou seja, a conclusão é que o processo é trabalho para a vida toda. Por que é trabalho para a vida toda? Primeiro, porque você, às vezes, perdoa uma pessoa, entre aspas, vamos supor que você perdoe alguém, e essa pessoa pode voltar ou não a fazer alguma coisa que você não goste, como pode não fazer. Você tem que testar, não é sério? O fato de você não perdoar facilmente não quer dizer que você também seja má. Você também não é santa só por perdoar facilmente. Cada coisa tem seu tempo. Então ela fala de 4 estágios do perdão. Primeiro, deixar passar. Deixar passar um tempo. Parar de pensar provisoriamente na pessoa ou no acontecimento. Tirar umas férias do assunto. Deixar passar envolve voltar a escrever, sair, passear, fazer suas coisas. Aprender a amar algo que a fortaleça e deixar que o tema saia do primeiro plano por um tempo, né? Se desgarrar daquilo. Segundo, controlar-se, ou seja, abster-se de punir. Controlar-se significa ter paciência, resistir e canalizar a emoção, né? São medicamentos muito preciosos. Quanto mais você puder fazer, melhor, né? Você pode se abster de palavras, de resmungos, de agir de modo hostil, ressentido. E ao evitar essas punições desnecessárias, você estará reforçando a integridade da sua alma. Você está cuidando de você, não é do outro. Essa que é a verdade. Terceira fase, esquecer. Afastar da lembrança. Recusar a repisar o assunto. Em outras palavras, deixar de lado, soltar, especialmente da memória. Esquecer não quer dizer entorpecer o cérebro. O esquecimento consiste em deixar de lado o acontecimento, não insistir para que ele permaneça no primeiro plano, mas permitir que ele seja relegado ao plano de fundo, ou mesmo que saia do palco. E tem que ficar no palco, somos nós, né? Recusamos a mergulhar em recordações. Esquecer é uma atividade, não uma atitude passiva, né? Passamos, portanto, a viver uma nova paisagem.
Esse tipo de esquecimento não apaga a memória. Ele simplesmente enterra as emoções que cercavam essa memória. E, finalmente, o quarto passo, perdoar. Existem muitos meios e proporções, né, com relação a perdoar. É uma decisão consciente de deixar de abrigar ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e a desistência da determinação de retaliar. É você que decide quando perdoar e o ritual a ser usado para assinalar esse evento. É você quem resolve qual é a dívida que você agora afirma não precisar mais ser paga. Algumas pessoas optam pelo perdão total, outras preferem interromper a reparação no meio. Outro tipo de perdão consiste em isentar a pessoa sem que ela tenha feito qualquer reparação emocional ou de outra natureza. Como eu disse, cada um tem um jeito, né, de perdoar. E como é que a mulher sabe que perdoou? Simples. Você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva. Você passa a sentir até pena da pessoa ao invés de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquilo. Você não espera mais nada. Você não quer mais nada. Esvaziou. Isso é perdoar. É você se esvaziar disso. É passar. Aquilo foi, cara. Não é olhar para o outro e, tadinho, que bonzinho, eu vou voltar a falar com ele. Entendeu? É esvaziar essa coisa da raiva, é esvaziar, não ficar em volta, é não ficar dando volta em círculos, é não ficar pegando a colher e mexendo no caldeirão para o mesmo lado, né? Então, é isso aí, né? Não há nada no seu tornozelo, ela fala aqui, nenhuma armadilha de laço que se estenda desde lá longe até aqui. Você está finalmente livre para ir e vir. E então, era uma vez. Eu acho que quem quiser, né, deixar alguma pergunta ou algum comentário, eu vou agradecer. Eu vou responder se a pessoa quiser, né? Ok? Mas eu agradeço a quem ficou, a quem assistiu, a quem vai assistir ainda, tá? Porque vai ficar no IGTV. E na semana que vem eu vou continuar com o próximo capítulo. Vamos ver aqui. O próximo capítulo vai ser Marcas de Combate, capítulo 13. A participação no clã das cicatrizes. Os segredos como assassinos. Muito obrigada. Boa noite para vocês todos. Namastê.